Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver acessando esse vídeo. Turma, nós estamos fazendo então uma sequência de vídeos, né, sobre as cruzadas, sobre a primeira, segunda e terceira cruzada. E nós estamos fazendo assim, fragmentando, né, os vídeos, colocando vários vídeos. Por exemplo, a primeira cruzada, nós estamos fazendo média de 4 a 5 vídeos, né? Para poder estar então explicando do começo ao fim, né? Desde a época do Papa Urbano II até a conquista então da Jerusalém, né? Então nós estamos repartindo, né? São vários vídeos, cada vídeo que tem começo, meio e fim, mas todos eles completam um ao outro. Beleza, gente? Vem comigo então, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, faço licenciatura em História. Beleza? Gente, nós falamos então no último vídeo sobre a conquista de Antioquia, onde Belmundo ele assumiu aquela cidade, né, colocando ali as suas bandeiras nas muralhas, né, que aquela cidade de Antioquia ela caiu por conta de uma traição, né, entre os soldados, certo? Que houve então aquele soldado, né, que se corrompeu por conta de ouro. E Belmundo conseguiu então conquistar a cidade, certo? Bom, ali na cidade de Antioquia, nós sabemos que ela ficou sitiada pelos cruzados, né? Tendo dentro das muralhas o povo muçulmano. E então sabe-se que os cruzados entraram e mataram todo mundo de dentro da cidade, todos os que moravam ali dentro foram mortos, né? E os cruzados assumiram a cidade. Bom, foi como eu falei assim, né, que para nós isso meu ponto de vista, né, é uma ironia, né? Porque aquele que sitiava passou a ser sitiado, né? Os cruzados, eles sitiaram, os cruzados, eles cercaram, né, a cidade e deixaram presos lá dentro os muçulmanos. Agora, quem estava preso dentro das muralhas eram os cruzados, porque o exército turco, né, que Axian pediu, né, através daqueles pombos, né, que veio a ajuda, então sitiou os cruzados dentro das muralhas. Bom, gente, por conta disso aí, a moral dos soldados ficou bem baixa. Eles ficaram totalmente preocupados, com medo, porque eles acreditavam que quando eles acabaram com a população de Antioquia, eles imaginaram que eles tinham matado todo mundo ali dentro. Eles acharam que não tinha mais ninguém ali, que não existia mais turcos, né? Eles achou assim que todos estavam mortos, né? Eles não imaginavam o grande exército que é o povo turco, né? O grande número de contingente. E o que aconteceu? Quando Iag Sian enviou aqueles pombos, né, para poder estar então chamando, pedindo reforços, né? E os reforços chegaram, então aí eles viram o quão grande é os soldados, o exército turco, e eles ficaram com a moral baixa, sem ânimo, totalmente preocupado, né? Mas deu uma hora, dentro de mais alguns instantes, assim, de um pouco tempo, reacendeu novamente a fé dele. Por quê? Porque eles voltaram a ver o motivo pelo qual eles estavam ali, né? Que eles estavam ali que era pela vontade de Deus, né? Que Deus tinha trazido eles através do Papa Urbano II, né? Então, o motivo pelo qual eles estavam ali. Então, reacendeu novamente aquela chama que estava apagada dentro deles. Bom, gente, acontece que essa chama que eu estou falando que reacendeu foi a memória, a lembrança, né, deles que voltou de novo à tona. Existia no meio dos cruzados um padre que conseguia instigar os outros cruzados na fé, né? O nome dele era Pedro Bartolomeu, né? Ele era um padre do baixo clero, né? Ele era francês, né? Do baixo clero. Então o que ele fez? Ele
pediu para que todos os cruzados começassem então a rezar, e aquilo dali se esparramou no meio de todos os cruzados, né? E todos começaram a rezar por um milagre, né? Aí daqui a pouco surgiu então um comentário no meio dos cruzados que um dos cruzados que Deus havia falado com um dos cruzados por meio de uma visão, né? Que por meio de uma visão Deus havia mostrado uma saída para esse cruzado. E esse cruzado era justamente o padre que nós estávamos falando agora há pouco. É o padre Pedro Bartolomeu, né? Pedro Bartolomeu. Esse padre, ele jurava de pé junto que o Santo André veio até ele e falou que dentro da igreja de São Pedro, que estava em Antioquia, se encontrava a lança que perfurou o peito do Senhor Jesus, assim do lado de Jesus. Aí, espera um pouquinho, essa relíquia estava perdida há séculos, há muitos séculos estava perdida, e foi reencontrada ali, né? Estava perdida dentro da igreja. Bom, o padre, então, o que ele fez? Ele reuniu um grupo de escavadores e começaram a cavar dentro da igreja, né? E passaram o dia cavando dentro da igreja e não conseguiram encontrar essa relíquia. E cavaram e não conseguiram, né? A igreja ela tinha 7 metros de largura, né, por 9 metros de comprimento, né? Ela era 9 de comprimento por 7 metros de largura. Era o tamanho da igreja, a primeira igreja de São Pedro, né, que o apóstolo Pedro, né, tinha construído. Então eles cavaram ali e não conseguiram encontrar durante o dia todo. Então chegou o final da tarde e todo mundo estava desanimado, né, porque eles estavam com aquela fé, com aquela busca e não conseguiram encontrar. Bom, gente, acontece que o padre, esse padre, o padre Pedro Bartolomeu, ele voltou a entrar novamente dentro da igreja, né? Ele voltou a entrar dentro da igreja e a hora que ele saiu com aquela haste de ferro enferrujada, com aquela lança de ferro enferrujada na mão, né? Que declarando então que ele tinha encontrado a lança que perfurou o corpo de Jesus, aquela relíquia sagrada, né? Lembrando que relíquia sagrada era que a igreja católica, né? A igreja católica ela tinha o hábito, por exemplo, de ter várias relíquias, né? Eram muitas relíquias, mas não é o nosso assunto, tá? Senão nós vamos sair fora do foco. E o padre Bartolomeu, esse padre Pedro Bartolomeu, ele encontrou então essa cruz, essa lança que perfurou o peito, o lado do Senhor Jesus na cruz, né? E ela ficou e levantou todo o ânimo, todo o astral dos soldados, né? Todos eles ficaram animados por conta disso, né? Então, o que aconteceu? A cidade de Antioquia, ela estava sitiada então pelos turcos, né, pelos muçulmanos. Eles estavam ali em volta ali então, porque eles iam entrar e matar todo mundo. A ordem era essa, né, para matar todo mundo. Então ele viu os portões se abrirem e viram os soldados, os cruzados saírem, tropa em cima de tropa, cavalos em cima de cavalos, saíram todos, né? E eles acharam que era pouco, né? Quando ele viram o número de soldados, eram muitos soldados cruzados, muito, né? Muitos cavaleiros, né? Aí então eles assustaram, né? Porque ele viu o grande número de soldados que eram os cruzados, né? Como era forte, né? O exército. Eles serviram e na frente desse grande exército ia um soldado, né, levantando, então empunhando aquela lança que perfurou o corpo de Jesus, né, segundo o padre Pedro Bartolomeu, né. Aí ele levantou aquela cruz para cima e os cruzados começaram a galopar em cima dos turcos, né, contra os muçulmanos, né, para a guerra, né. Quando eles viram a maneira como eles estavam indo para cima deles, eles assustaram, né? Assustaram, bateram em retirada, foram embora, correram, fugiram todos, né? De frente dos cruzados,
né? Mediante isso, os cruzados venceram então essa batalha sem derramar sangue nenhum, né? E Belmundo ficou então com a cidade de Antioquia tomando conta, né? E o padre Pedro Bartolomeu então ficou como um grande líder religioso, porque ele conseguiu animar o grupo, os cruzados novamente, né? A lembrar que eles eram grandes guerreiros, certo? E ali então eles continuaram depois a caminhada deles para Jerusalém, ficando então Belmundo ficando Belmundo então na cidade de Antioquia, né? Ali então eles continuaram para frente. Gente, vale lembrar também que os muçulmanos, né? Na verdade os historiadores árabes da época, né? Eles ridicularizaram, né, esse feito, né, falando assim que o próprio padre, né, havia enterrado aquela haste no chão e depois foi lá e ele mesmo achou. Pode até ser, né, mas uma coisa é certa e é verdadeira, né, essa atitude do padre foi para levantar o astral dos soldados e deu certo. Ele levantou realmente a moral dos cruzados e conseguiu o feito que ele queria, né? No caso, esse trabalho que eu estou fazendo neste vídeo, no caso, eu tenho uma referência que é o professor John France. O professor John France, ele é assim, ele deixa tudo por menor, né? Ele não deixa detalhes escondidos, né? Ele vai trazendo para a gente uma informação de historiadores da época, né? Por conta ele não só falo assim os historiadores da época, como ele é capaz ele vai digerindo, né, todo o conteúdo, né, e fica bem mais fácil entender. Então, o que eu fiz? Ele na verdade, ele é referência dos meus temas, porque cada vídeo que eu faço, ele não são palavras minhas, na verdade, eu uso como referências, né, porque é através dos livros, então eu leio, porque a única maneira de eu aprender é lendo. Então eu leio e através da minha leitura eu consigo explanar um assunto com as minhas palavras, né? E a minha referência então é o próprio professor John France, né? E gente, então esse vídeo termina por aqui, certo? Existe uma sequência para frente, mas que vai ser no próximo vídeo, que já vai estar bem perto da conquista já de Jerusalém. Beleza, galera? Galera, obrigado por você ter ficado comigo até agora. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí embaixo, tá? Se você precisa fazer alguma crítica, não tem problema nenhum, é importante a crítica. Beleza, gente? E eu agradeço a sua estada comigo até esse momento, tá? E eu te agradeço, tá bom? A cada um de vocês que ficou comigo. Beleza, gente? Um abraço e até mais.